Esse é Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 1º de maio de 2025, 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E a grande notícia do dia foi o acordo de minerais, tá? Ucrânia e Estados Unidos assinaram ontem o acordo de minerais, ainda falta ser ratificado pela Verkhovna Rada, né, pela Câmara dos Deputados ucranianos. Também eu imagino que nos Estados Unidos isso tem que ser ratificado pelo Congresso americano, mas o acordo está assinado e é um bom acordo, tá? Tem vários pontos positivos aí. Primeiro que não tem o controle absoluto dos Estados Unidos, como estava previsto originalmente. O governo ucraniano retém o controle sobre os fundos de reconstrução. O acordo, na verdade, até o nome dele foi alterado, não é Acordo de Minerais, é Acordo de Reconstrução da Ucrânia. Esse fundo vai ser abastecido pelos Estados Unidos e pela Ucrânia com recursos minerais do país, então é uma coisa muito positiva. As empresas americanas terão prioridade na reconstrução da Ucrânia, o que é uma coisa boa no final das contas, né? Ajuda a Ucrânia. A gente sabe que quem reconstruiu a Europa, quem reconstruiu o Japão depois da Segunda Guerra Mundial foram os Estados Unidos. Então a Ucrânia está se preparando para um boom econômico muito grande quando essa guerra acabar. E o aspecto mais interessante desse negócio, sim, e todas as pegadinhas que queriam botar antes de reconhecer dívida de arma antiga, tudo isso saiu do acordo. Não tem o que foi dado pelos Estados Unidos até aqui foi dado. O que vai vir a partir daqui pode ser comprado. E, aliás, a gente já tem a notícia que os Estados Unidos acabaram de aprovar a primeira compra de armas americanas pelos ucranianos, ou seja, destravou esse negócio todo. E mais do que tudo isso, o Trump agora tem um motivo para dizer que a Ucrânia é aliado americano. Sempre foi, tá? A Ucrânia sempre foi um aliado americano muito forte. Mas o Trump tem esse negócio de querer ganhar dinheiro com os aliados, né? Bem ou mal, agora ele pode dizer que a Ucrânia é interesse americano, isso daí. E lembra, do jeito que está assinado o acordo hoje, os Estados Unidos vai poder explorar um monte de coisa aqui nessa área que não foi ocupada pelos russos. Se os ucranianos expulsarem os russos, os americanos ganham dinheiro, porque agora eles podem explorar também essas áreas aqui da Crimeia e coisa e tal. Se torna interesse americano que a Ucrânia ganhe essa guerra. Isso pode mudar sensivelmente as coisas a partir daqui. Não é à toa que a gente já está vendo russetes aí arrancando as calcinhas pela cabeça, o Tucker Carlson totalmente desesperado com isso, enfim. Bom, teve mais alguns ataques de drone de ontem para hoje, particularmente em Odessa, muito triste, morreu gente aqui em Odessa, tá? E na linha de frente nenhuma mudança, enfim, mas vamos falar sobre o acordo de minerais. O tema hoje é o acordo de minerais, não tem jeito. Vamos falar sobre essas e outras notícias em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Cococococó, Sai Enganando Moura, Jagunço Aspone do Xandão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então vamos começar aqui só dando os parabéns ao Trump. É o que eu falo, o pessoal fala assim, Peter, você não gostava do Trump, como é que você está gostando do Trump agora? Meu amigo, eu gosto do Trump, eu gosto de todo mundo. Tirando o Lula e a Dilma, eu gosto de todo mundo. Eu acho que tem coisas que o Trump faz errado e tem coisas que o Trump faz certo. O que ele faz errado eu critico, o que ele faz certo eu elogio. Não tem nenhum dilema nisso daí. O Bolsonaro é a mesma coisa. O que o Bolsonaro faz de errado eu critico, o que ele faz de certo eu elogio. É assim que funciona. O importante são as ações, não é a pessoa em si, né? Enfim, depois de muita discussão e aparentemente depois daquela conversa do Trump com Zelensky sozinhos lá no Vaticano, olha que coisa, né? Quem sabe aí o transcendente, aí a coisa espiritual não baixou ali no negócio e fez o Trump mudar de ideia, né? As últimas diferenças foram resolvidas e o acordo foi assinado entre o Bessent e a Yulia Sviridenko, né, que é a representante da Ucrânia nesse acordo. Então tá tudo certinho, tudo assinado. Ainda falta a ratificação pelos devidos congressos. É um acordo bilateral entre dois países, tem que ser ratificado pelos congressos. Mas tudo indica que é um acordo muito positivo para a Ucrânia e para os Estados Unidos, tá? E que reforça essa ligação dos países. Olha só que coisa, parece que a partir disso daí pode haver de novo uma integração do Trump com a Europa. Pode ser que a Ucrânia lidere essa recolocação do Trump dentro da Europa aqui, o Trump saindo dessa posição extremista que ele está de brigar com os aliados. Eu vou falar sobre esse caso em detalhes no final do vídeo. Vamos falar antes disso sobre os ataques que tiveram em Kiev. Os russos, evidentemente, estão muito chateados com esse acordo assinado ontem, então eles fizeram um mega ataque hoje, lançaram 170 drones contra os ucranianos, 5 mísseis balísticos Iskander-M,
Uma parte foi derrubada, como é normal nisso daqui, mas ainda houve coisas atingidas, particularmente aqui em Odessa foi muito atingida. Os russos têm uma raiva danada do fato de que Odessa é da Ucrânia e vai continuar sendo da Ucrânia. Eles vão ficar mais chateados ainda quando a Crimeia voltar a ser da Ucrânia, mas isso vai ser mais para frente um pouquinho, né? O importante é que, infelizmente, atingiram muita coisa. Aqui também, em Kharkiv, também teve ataque por ali. Muito triste aqui. Por 50 dias, a Rússia ignorou as ofertas americanas de cessar-fogo. O Zelensky disse que estava sempre disposto a fazer isso para discutir a paz e coisa e tal. E, no entanto, a Rússia continua seus assaltos. Nessa noite, mais um monte de gente. Odessa foi atingida por 21 drones que causaram fatalidades, ou seja, causaram mortes, infelizmente, e destruição severa, né? Muito triste isso daqui. O ataque em Odessa matou, infelizmente, 2 pessoas e feriu outras 15 pessoas, segundo os serviços de emergência da Ucrânia. O que foi atingido foi um prédio residencial, um supermercado e vários carros que foram danificados, ou seja, alvos puramente civis, nada militar, né? Muito triste isso. Além disso, teve uma munição cluster de ação retardada que explodiu em Kiev. Não foi de ontem para hoje, foi um ataque anterior que teve contra Kiev. Você sabe que essas munições de ação retardada têm um problema, tipicamente a ação retardada delas não leva tanto tempo assim, mas eventualmente elas dão defeito e elas ficam ali naquela condição instável e acabam explodindo dias depois, atingindo civis, assim, é realmente uma coisa muito triste, mais um resultado dessa agressão russa contra civis ucranianos, né? Bom, lá na Rússia tem um armazém militar que está pegando fogo no distrito de Karimsk, que é lá em Zabalaiska Krai, é bem longe, tá lá do outro lado, lá perto de Vladivostok, lá do outro lado. Então isso aqui não deve ter a ver com a Ucrânia diretamente, deve ter sido um acidente, mas pode ter sido também uma sabotagem ucraniana, né? Tá aqui o avião russo jogando água para tentar apagar um incêndio nesses armazéns militares nessa região. Não deixa de ser uma coisa positiva, porque é menos um armazém militar que os russos podem usar, e também mostra aí como é que o eixo do mal acaba sendo punido aí pelas forças do bem no mundo, né? Acaba se ferrando totalmente. Não é à toa que o Irã está explodindo coisa todo dia lá. É acidente, mas é isso aí mesmo, merece, né? Na linha de frente, muito pouco avanço de qualquer lado, né? Mas de forma líquida, ou seja, tirando os avanços e as perdas, os russos conseguiram avançar alguns quilômetros quadrados ali na região de Toretsky e New York ao longo do último mês de abril, né? Agora, o que chama atenção é que foram vilarejos totalmente sem sentido, pequenos vilarejos ali na região, e teve um total de 203 mortes por quilômetro quadrado, ou seja, os russos mataram 203 soldados para cada quilômetro quadrado que eles avançaram em abril, o que é uma coisa totalmente absurda, né? Realmente mostra o moedor de carne que esse pessoal está fazendo em desespero por conta disso. E embora os russos tenham avançado alguma coisa em vilarejos independentes, os ucranianos avançaram também no sul, ali perto de Toretsky, de forma que a posição russa na região está pior do que estava em março do ponto de vista estratégico, né? Bom, falando sobre os avanços nos drones, o pessoal está avisando agora que a Ucrânia tem a sua própria versão do drone Lancet. O drone Lancet é um drone suicida russo que é muito usado pelos russos, né? E efetivo, assim, é efetivo naquele sentido. Como qualquer drone, a maior parte você perde, não acaba não atingindo nada, mas como o drone é barato, o que você consegue atingir quando você atinge acaba valendo a pena, né? Além disso, eles têm drones independentes, ou seja, sem necessidade de guia direto, sem necessidade de manipular, né, de dirigir o drone, e drones interceptadores, lasers, munições inteligentes e Mavics domésticos produzidos na própria Ucrânia. Mavic é aquele drone mais simplesinho que geralmente o pessoal compra na China, mas a Ucrânia, justamente pela China, está mostrando sinais de aproximação com a Rússia, tem trazido cada vez mais a produção desses drones para a própria Ucrânia, então eles já fazem drones na Ucrânia mesmo, né? E além de, lógico, sistemas de guerra eletrônica de larga escala. Então, ou seja, o Mikhailo Fedorov, que é o ministro das inovações tecnológicas na Ucrânia, está justamente colocando aqui esses avanços em termos de drones ucranianos. E os próprios russos reconhecem aqui, teve um blogger russo chamado MultiXAM, que está falando sobre as táticas de drones ucranianos, que, como vocês sabem, é uma grande força ucraniana nessa guerra, né?
E o que ele coloca é que os ucranianos já há algum tempo, né, isso não é de agora, formaram uma nova arma do exército, né? Então aqui no Brasil a gente tem o exército, as forças armadas, desculpa, o exército, a aeronáutica e a marinha, são as principais forças dentro das forças armadas, né? E lá na Ucrânia eles criaram a força de veículos não tripulados, ou seja, que leva drones tanto marítimos quanto aéreos e coisa e tal, mas focado em veículos não tripulados. Então o que ele está dizendo aqui é que a formação de batalhões separados, regimentos e brigadas de sistemas não tripulados na estrutura das Forças Armadas Ucranianas em 2024 permitiram que o inimigo no caso os ucranianos, né, trouxessem o uso de UAV para um sistema, um nível sistêmico, né? Nas áreas onde a configuração de UAV não mudou significativamente durante o ano, o inimigo equipa suas posições para vigilância o tempo todo, usando câmeras, sensores ópticos e imagens térmicas ligadas a postos de controle. O inimigo transmite informação para o pessoal de reconhecimento, usando terrenos, torres de celulares, desenvolvimentos urbanos, por exemplo, torres e prédios, né? E infraestrutura em zonas industriais, ou seja, os ucranianos têm esse nível, né? Primeiro você tem a parte de detecção em toda a linha de frente e que transmite isso também para os drones. E, usam também o Baba Yaga, que é aquele drone grandão, para retransmitir sinal para outros drones, de forma que você cria toda uma infraestrutura para operar os drones naquela região, né? A atividade inimiga com o uso de drones, inimiga de novo, a atividade da Ucrânia, quem está falando aqui é um blogger russo, está associado, o Roy não é russo não, tá? Ele está reproduzindo o que um blogger russo falou, né? A atividade de inimigo, de drones inimigos associadas não apenas ao crescimento do uso de drones FPV, a produção de drones FPV, mas também o aumento do número de unidades que estão sendo criadas como parte dessa nova arma ucraniana, né, essa nova parte do exército ucraniano. Muitas unidades ucranianas estão bem desgastadas, não têm sido rotacionadas por um bom tempo e estão com falta de pessoal. O inimigo, os ucranianos, compensam isso com o uso de drones em larga escala. 80% do dano causado pelo inimigo é feito com o uso de drones, né? A gente já tem falado sobre isso, ou seja, a guerra virou uma guerra de drones no final das contas. Enfim, o que o cara coloca aqui é que justamente ele está advogando para que a Rússia use uma abordagem semelhante à Ucrânia, que crie uma nova força, né, um novo ramo das Forças Armadas dedicado para drones, justamente para ter uma abordagem sistêmica disso daqui, né? Aqui, ó, analisando a situação em armas onde as operações de combate são mais ativas, os inimigos desenvolveram uma tática especial, onde as condições permitem manobras de defesa, praticamente ele não entra em contato. Os ucranianos não atacam os russos, eles ficam só usando drones, desgastando os russos sem que os ucranianos em si morram, né? A ênfase em detectar pessoal por meio de observação, identificar equipamento em rota de rotação, evacuação, entregas e dano de fogo, por exemplo, em Kupiansk, o inimigo claramente construiu postos de observação no banco do rio Oskil, e na área ali de Kupiansk, coisa e tal, e com isso ele ataca qualquer movimento russo nessa região. Enfim, é bem interessante o detalhe que dá aqui o russo sobre esse aspecto, né? Aqui também mostra um drone ucraniano com uma mina direcional feita na Finlândia, né? Mostrando aqui como é que estão os avanços ucranianos aqui, cada vez mais novidades nos drones aqui. Eu não sei se o pessoal no Exército Brasileiro está pensando nessa possibilidade também, né, nas Forças Armadas Brasileiras, de criar um novo ramo para isso daqui, porque, de novo, a guerra do futuro vai ser essa. Esquece canhão, esquece tanque. Assim, não é que não vai ter utilidade para isso, a lógico que continua tendo utilidade, mas o futuro é drone, né? O pessoal tem que estar focado nisso daqui. A Ucrânia também conseguiu lançar uma fábrica de produção de fibra ótica de longo alcance, até 30 km de fibra ótica. É muito curioso esse negócio do drone de fibra ótica, né? Começou com um negócio de pequeno alcance que só chegava a poucos metros, porque o drone de fibra ótica, em última análise, é um drone com fio, né? Você tem um fio de fibra ótica que liga o seu controle até o drone. Isso é muito bom do ponto de vista que você impede interferência, então você tem um drone muito mais ativo, a imagem que você tem do operador é muito mais limpa também, porque é tudo transmitido pelo fio. O fio de fibra ótica ele é muito levinho, não sei se vocês já viram, uma fibra ótica é um fiozinho assim, levinho pra caramba. E no final das contas o drone pode caminhar agora até 30 quilômetros, cara. Aí você fica pensando assim, mas essa fibra ótica ela vai enroscar em árvore, vai enroscar em coisa. Vai, mas e daí? O drone é drone suicida, ele só vai mesmo, ele não vai ter que voltar.
essa fibra ótica ela não é reutilizada, ela é uso único. Então você vai com o seu drone, e isso inclusive está acontecendo, tem vários lugares na Ucrânia que está cheio de fibra ótica pelo chão ali, e vai ficando aquela rede de fibra ótica ali, e pronto, né? Mas a questão é, o drone chega no objetivo final e atinge. E o cara pode estar dentro de casa, pode estar dentro de prédio, pode estar no subsolo do prédio, se o drone chegar lá com a fibra ótica, não tem interrupção na comunicação com o operador, e ele chega lá e coisa e tal. E como é que ele consegue avançar, né? Ele não vai puxando a fibra. Na verdade, o drone tem um carretel com a fibra e o drone vai soltando essa fibra. Então isso aqui, ó, são os carretéis. Isso aqui é pequeno, tá? Não é tão grande assim quanto pode parecer que não. Isso aqui é o carretel que tem aqui e ele vai dispensando a fibra, ele vai no drone dispensando a fibra. Então a cada metro que o drone usa, ele deixa um metro de fibra ali e a fibra vai ficando pelo lugar, mas não tem problema. Isso aí vai explodir e o ganho que você tem com isso é muito grande, né? E por outro lado, você também tem medidas para evitar ataques no inimigo, porque, de novo, os russos, evidentemente, também estão fazendo isso, também tem drones com fibra ótica e coisa e tal. E, por exemplo, uma das técnicas que tanto os russos quanto os ucranianos estão usando é de pegar as principais estradas e criar verdadeiros túneis com rede para evitar ataque de drone, né? Então isso aqui, tipicamente é lógico, você não consegue chegar na linha de frente com isso, mas as vias de logística principais, um pouquinho mais na retaguarda, você já cria esse tipo de coisa para evitar ataque, né? Ontem a gente falou que os ucranianos estão pegando redes do pessoal que cria flor na Holanda, né? O pessoal que faz criação de flores na Holanda acaba usando muitas redes, e essas redes ficam velhas e são jogadas fora, e os ucranianos estão pegando essas redes dos produtores de plantas, lá dos produtores de flores da Holanda, né? E para usar nesse tipo de coisa, porque a rede pode estar velha aqui, não tem problema, é só para parar o drone mesmo, né? Então, isso daqui é um exemplo de contramedida anti-drone aí que os ucranianos estão fazendo, os russos estão fazendo também, tá? O Instituto para Estudo da Guerra fala justamente sobre o nosso assunto do dia, que a gente vai entrar agora, que é o acordo entre Estados Unidos e Ucrânia, né? O acordo de parceria econômica, que é o acordo de reconstrução da Ucrânia, como está sendo chamado. Ontem, no final do dia, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, que é o auxiliar do Trump lá nessa área do Tesouro, que foi a pessoa que negociou esse acordo, anunciou o fechamento desse acordo. Está aqui o press release dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, a Yulia Sviridenko, que é a ministra da Economia da Ucrânia, que era responsável pelo lado da Ucrânia por assinar esse acordo, confirmou esse acordo, né? E está aqui também o anúncio oficial e coisa e tal. Na verdade, é o acordo para estabelecer o Fundo de Investimento e Reconstrução Estados Unidos e Ucrânia. Então, é um fundo que vai ser abastecido com dinheiro dos Estados Unidos e com dinheiro dos minerais ucranianos e que vai ser usado para a reconstrução da Ucrânia. Aí você pode pensar assim, pô, mas o que tem de bom para os Estados Unidos nisso daí, né? O que tem de bom para os Estados Unidos nisso daqui é que esse fundo vai ser um fundo que vai ser contratar empresas para reconstruir a Ucrânia, fazer estradas, fazer prédios, fazer rodovias. E, evidentemente, com os Estados Unidos tendo 50% desse fundo, essas empresas tendem a ser empresas americanas, né? É lógico, esse fundo ficou com uma gestão conjunta, então a decisão não vai ser unilateral americana, como queria os Estados Unidos originalmente, mas, de qualquer forma, os Estados Unidos vai estar ali, então ele vai ter uma preferência na hora dessas contratações para a reconstrução da Ucrânia. Você pode imaginar que vai rolar muito dinheiro nisso daí, evidentemente isso é positivo para as empresas americanas, é positivo para a economia americana, né? O Radu Rosso mostra aqui que o acordo de minerais raros, né, é aquele acordo de minerais raros, tá? Mas eles deram um nome de acordo de financiamento da reconstrução da Ucrânia, para não ficar parecendo que os Estados Unidos estão explorando os minerais raros da Ucrânia. Eles estão, tá? Mas é aquele negócio, a Ucrânia precisa realmente de ajuda, então é um acordo que é bom para os dois lados no final das contas, né? Foi assinado, é um acordo que traz benefícios positivos para a Ucrânia, principalmente comparado com as interações anteriores. A Ucrânia vai ter total propriedade dos recursos. O acordo apenas cobre futuras explorações, então os ativos que já existem hoje na Ucrânia, né, as minas, poços de petróleo e coisas que já existem na Ucrânia não vão entrar nesse fundo, apenas o que for feito a partir daqui, o que é positivo, porque, de novo, vai haver um interesse de empresas americanas de explorar novos negócios de minerais na Ucrânia. E lembra, um dos motivos pelo qual essa guerra começou é pela descoberta de uma grande quantidade de gás, de volume de gás, né? 1 milhão de metros cúbicos de gás na região de Poltava. A Ucrânia identificou, isso aqui foi em 2013, aqui na região de Poltava, grandes reservas de gás aqui nessa região.
E aí qual que é o problema dos russos, né? Uma grande fonte de receita dos russos era a Europa. Os russos temiam que a Ucrânia entrasse como um competidor da Rússia na Europa. É verdade que as reservas russas são muito maiores que as ucranianas. Os russos têm 30 milhões de metros cúbicos de gás de reservas confirmadas. A Ucrânia é só 1 milhão de metros cúbicos. Mas a verdade é que 1 milhão de metros cúbicos já atende a necessidade da Europa por algumas décadas. E se tem esse 1 milhão de metros cúbicos, pode ser que tenha mais, né? Ou seja, pode ser que o pessoal estudando aqui... Lembra, a região mais rica da Rússia em petróleo é aqui, ó, essa região logo aqui, ó. Então, a Ucrânia aqui pertinho, faz sentido ter mais coisas por aqui. Então, um dos motivos que os russos invadiram a Crimeia lá em 2014 foi justamente por conta dessa descoberta de gás aqui. Esse gás ainda não foi explorado, tá? Porque justamente desde então a Ucrânia está em guerra e não consegue paz para começar a explorar esse gás aqui nessa região, explorar isso daqui. Talvez com os Estados Unidos agora a coisa possa mudar de razão. Imagina os Estados Unidos explorando gás ali naquela região, pode vender gás para a Europa, atender a necessidade da Europa de gás e tirar totalmente a Rússia disso daqui, né? Então, a Ucrânia vai decidir quais são os gastos, né? Um fundo chamado Fundo de Reconstrução e Investimento da Ucrânia vai ser definido entre Ucrânia e Estados Unidos com participação de 50-50. Esse fundo vai ser abastecido principalmente com a revenda de minerais ucranianos né, explorados a partir daqui. Todas as companhias ucranianas que são responsáveis por recursos de energia continuam de propriedade da Ucrânia. A Ukrinafta e a Energoatom, que são duas estatais ucranianas de energia, né? Foi concordado que a Ucrânia não deve nenhum débito pela ajuda econômica de guerra da época do Biden, né? Então isso aqui era um ponto que era o ponto principal de discordância, que aparentemente o Trump e o Zelensky acordaram lá no Vaticano e concordaram e pronto, e ficou, foi dado isso daqui. Agora, justamente permite que... Veja, uma coisa que o pessoal está criticando o acordo não tem garantias de segurança para a Ucrânia. De fato, não tem. Mas o acordo define que agora é interesse dos Estados Unidos investir na Ucrânia, é interesse dos Estados Unidos a Ucrânia existir. Vamos supor que os russos invadam a Ucrânia totalmente e acabem com o governo ucraniano, né? O Trump perde esse acordo mineral dele aqui, então cria um problema para o Trump isso daqui. O acordo está dentro dos limites da lei ucraniana e não infringe a soberania ucraniana. De fato, o Bessent falou que os Estados Unidos apoia a entrada da Ucrânia na União Europeia. Então, ou seja, rapidamente o Viktor Orbán vai ter que dar um jeito agora, porque o Viktor Orbán, que é aliado do Trump e do Putin, ele tem embarreirado a entrada da Ucrânia na União Europeia. Agora que é interesse americano que a Ucrânia entre na União Europeia, veja, os Estados Unidos não têm voto na União Europeia, por motivos óbvios. Mas o Orbán é amigo do Trump. Então pode ser que o Orbán meio que se sinta pressionado a mudar de posição, né? Até porque as próximas eleições aí estão chegando e isso pode prejudicar o Orbán lá na Hungria se ele continuar barrando a Ucrânia por muito tempo. Aqui, ó, foi concordado que os Estados Unidos vai prover não apenas transferência tecnológica para desenvolvimento de novos projetos, mas também apoio financeiro na base de 50% do seu valor. Mas atenção, também a proteção através de sistemas de defesa antiaéreo americano. Então agora o Trump pode botar um monte de Patriot na Ucrânia e dizer, não, é para proteger a indústria americana que está lá, é para proteger uma mina americana que está ali. A Ucrânia também vai investir 50% do orçamento do Estado e todos os fundos serão investidos nos primeiros anos, nos primeiros 10 anos, os fundos serão usados apenas para a reconstrução da Ucrânia, né? O que não for usado na reconstrução da Ucrânia vai voltar para o fundo, e isso por um período de 10 anos. Aí depois disso vai haver um novo acordo entre os dois. Ele coloca aqui que ele estava cético quanto a isso acontecer, esse acordo, mas no final das contas acabou sendo um acordo extremamente positivo para a Ucrânia, extremamente positivo para os Estados Unidos também, um acordo bom para as duas partes. Parabéns ao Trump por ter conseguido esse acordo, né? E de novo, eu não tenho problema nenhum, eu não tenho nada contra o Trump, aliás, eu gosto do Trump, eu acho ele um cara bacana, ter essa visão de diferente, eu acho bacana isso nele, né? Agora, ele acerta tudo? Não, não acerta tudo. Eu critico o Trump quando ele erra e elogio quando ele acerta. Não tenho o que dizer. Esse acordo aqui foi positivo. Conseguiu um acordo que agora ligou os Estados Unidos com a Ucrânia de forma definida. O cara faz a mesma brincadeira que eu fiz, né? Aqui, ó. Os dois estavam lá na Basílica de São Pedro por conta da morte do Papa Francisco, né? Então eu não sei onde é que você está, o Pope Francis, mas obrigado aí, né? Teve aí talvez uma intervenção divina para essa coisa acontecer, né?
Bom, o pessoal na Europa também está vendo isso como uma grande vitória diplomática da Ucrânia e que não apenas aproximou a Ucrânia dos Estados Unidos, mas também aproximou a Europa dos Estados Unidos, né? Porque lembra, a Europa está com uma briga com o Trump e está todo mundo querendo sair desse deadlock, porque não interessa para ninguém essa briga entre a Europa e os Estados Unidos, né? A Europa é aliado dos Estados Unidos. Por que essa briga? Talvez esse acordo com a Ucrânia possa servir não apenas para ajudar a Ucrânia a ter armas para sua guerra contra os russos, para expulsar a porcaiada de volta para o chiqueiro da Rússia, mas também para ajudar a Europa a entrar em caminhos favoráveis com o Trump, né? Não preciso nem dizer que as Roussettes ficaram desesperadas. Até o último momento estava Roussetti falando, não, porque voltou atrás, não vai ter acordo, não fiquem chateadas, Roussettes, não vai ter acordo, e não sei o que lá. Estavam até no último momento, né? O Tucker Carlson tá desesperado, cara. O Tucker Carlson tá elogiando o Qatar. Chegou nesse nível, né? É o que eu falo para vocês, as Roussettes. Vocês lembram do Jackson Hinkle, que é essa Roussette aqui que começou apoiando a Rússia, aí depois começou a apoiar a Palestina, né, apoiar o Catar, apoiar os Houthis e não sei o que lá, ou seja, por quê? Porque esse pessoal entra na folha de pagamento dos russos, né, e num primeiro momento defende a Rússia, é muito efetivo e coisa e tal, mas rapidamente cai em descrédito. Aí a Rússia repassa ele para os amiguinhos, né, repassa o cara para os Houthis e não sei o que lá, e depois de um tempo, você nem ouve mais falar do cara. Por quê? Porque ninguém mais leva a sério esse cara, né? E o Tucker Carlson está seguindo o mesmo caminho de toda a Roussette, começa defendendo a Rússia, não porque a Rússia, não sei o que lá, mas rapidamente começa a não fazer mais efeito, porque as pessoas não levam mais o cara a sério. Aí agora já está começando a defender o Catar, já está dizendo não que o Catar é um dos aliados americanos mais próximos, né? Eu não sei o que significa ser um aliado dos Estados Unidos. O Tucker Carlson já está começando o caminho de descer a escadinha das Roussettes. Começa defendendo a Rússia, depois defende os árabes ali, o Catar, os Houthis, daqui a pouco está defendendo os palestinos. E aqui, ó, o Tucker Carlson, foda-se a Europa, foda-se a Ucrânia, foda-se Israel, o negócio é o Catar agora, né? Ou seja, é realmente triste isso daí, mas mostra o desespero. Isso aqui é desespero das agentes Roussettes, porque estão vendo que o Trump está escapando da mão deles, né? Eles esperavam conseguir manter o Trump ali, enganar o Trump por mais tempo e não estão conseguindo. E enquanto isso, tá o Starmer e o Macron comemorando que convenceram o Trump que o Putin estava enganando ele, ou seja, esse pessoal esse tempo todo que tem conversado com o Trump está avisando para ele o que eu tenho avisado também. Ô Trump, o Putin tá te fazendo de otário, cara. Eu sei que você quer a paz, você tá querendo o prêmio Nobel da Paz, eu não sei o que lá, eu acho muito, muito útil isso, muito bacana, mas leve em conta que o Putin tá te fazendo de otário, né? E o Trump, por mais que seja maluco, ele não come cocô no café da manhã, né? Então, ou seja, não é maluco de comer cocô ainda. Então, ou seja, ele tá começando a perceber que realmente o Putin tá me fazendo de otário aqui. Aí chegou uma hora que, né, a coisa começou a andar. Tem várias declarações interessantes do Trump aqui. O Trump disse que o Putin queria toda a Ucrânia. Ele viu a fraqueza nos Estados Unidos depois que o Afeganistão fez o movimento e eles jamais teriam invadido se eu tivesse no exercício, né? Isso aí é aquela coisa que eu já falei para vocês, não dá para saber, né? A Ucrânia sempre foi seu objetivo, mas por minha causa ele não tomou todo o país e coisa e tal. Beleza. Deixa o Trump achar que realmente ele é importante nessa história, porque ele está do lado certo agora. Ele está defendendo a Ucrânia. A Ucrânia é ligada ao Trump. Essa não é mais a guerra do Biden, é a guerra do Trump também. Aqui, ó, fizemos um acordo mineral com a Ucrânia, eu acho que eles vão honrar esse acordo e vamos ter presença americana no lugar, o que vai evitar que atores ruins tentem fazer alguma coisa aqui, né? Não vimos os resultados completos ainda, mas eu acho que nós vamos ver, né? Nós demos à Ucrânia 350 bilhões de dinheiro, não sei o que lá, os Estados Unidos, desculpa, a Europa deu só 100 bilhões, aí ele continua reclamando aquela retórica toda dele, mas repara, agora ele tem a justificativa para dizer que tem que ajudar a Ucrânia, porque tem companhias americanas por lá, né? E ainda falou aqui, ó, compartilhou alguns detalhes da conversa que ele teve com o Zelensky lá no Vaticano. Ele disse que sugeriu que a Ucrânia assinasse o acordo de paz, dado que a Rússia é muito mais forte e tem muito mais escala, né? E também criticou o Biden pela saída do Afeganistão, dizendo que foi uma falha de liderança e não sei o que lá, e não sei o que lá. E, bom, enfim, o Zelensky disse que está disposto a negociar a paz, não tem problema nenhum, a gente pode conversar sobre a paz e coisa e tal. Vamos ver como é que a coisa evolui. Eu estou muito otimista, tá? A gente já tem algumas indicações positivas agora aqui. Logo após assinar o acordo de minerais, a administração Trump aprovou a primeira venda de 50 milhões de dólares de armas para a Ucrânia através de vendas comerciais diretas, né?
Ou seja, isso significa que o Trump vai continuar... Veja, os Estados Unidos continua mandando as armas do pacote que foi encomendado pelo Biden lá atrás. Isso continua chegando na Ucrânia. Ao longo desse ano ainda vai chegar a arma do pacote do Biden. Isso daqui é o primeiro pacote adicional pelo Trump mesmo, de 50 milhões de dólares. É venda, não é doação, mas já é algo positivo. Lembra que a Ucrânia tem a grana dos russos para usar na sua defesa, né? E o senador Lindsey Graham anunciou agora um apoio amplo no Senado para um novo pacote de sanções quebra-osso, é o que está escrito aqui, contra a Rússia. Então tem 72 colegas. Lembra que o Senado americano são 100 pessoas e precisa de 2/3 para aprovar esse tipo de coisa. Então podem colocar tarifas em até 500% em nações que comprem óleo russo, gás e outros produtos, né? Ouviu, Lula? Olha o problema aí, Lula. Você que está querendo comprar diesel da Rússia aí, ó. Tá querendo comprar? Não, né? Tá comprando, né? Infelizmente o Brasil é o maior comprador de diesel da Rússia. Pode ter tarifas pesadas aí. Bom, e de outro lado, né, o desespero dos russos, está aqui o pessoal falando que a The Economist escreveu sobre o dilema do Putin com relação aos recursos. A economia russa está cada vez pior e no final das contas o Putin está tendo que escolher entre tanques ou pensões, né? Vai pagar pensão para os aposentados russos ou vai comprar tanques novos por lá, né? Essa coisa não tem uma solução fácil não, porque você pode pensar assim, não, deixa os aposentados para lá e compra tanque, né? Só que os aposentados ficando para lá, os filhos dos aposentados ficam chateados com o governo, porque os pais não estão recebendo mais recurso, né, que deveria receber da aposentadoria, e esses filhos tendem a não gostar do governo nesse caso, por mais que seja um governo ditatorial, por mais que seja um governo que controla a população com mão de ferro, vai surgir entre a cúpula ali debaixo do Putin pessoas falando assim, pô, eu podia resolver esse problema, podia tirar o Putin e fazer melhor, né? Então o Putin sabe que é um problema. E com as tarifas do Trump levando o mundo a uma recessão, uma diminuição do comércio, aliás, eu estou fazendo um vídeo lá no Ancapsu, ao mesmo tempo desse vídeo aqui, eu vou deixar o link nesse vídeo aqui, sobre a diminuição do comércio nos Estados Unidos de produtos vindos da China, o que é um problema. Isso vai esfriar toda a economia mundial. O lado positivo é que isso joga o preço do petróleo para baixo e isso piora a situação da Rússia no final das contas, né? O Prune 60 aqui está falando que o governo russo está fazendo alterações no orçamento, justamente em função de que não vai ter grana para bancar tudo que eles estão falando, né? O déficit está planejado para ser maior, o preço do óleo foi diminuído, o lucro do óleo, do preço do óleo foi diminuído, ou seja, no final das contas, isso está piorando a situação econômica russa, é o que a gente está falando, né? Agora, com os Estados Unidos se associando diretamente à Ucrânia, a situação para Moscou e a China fica diferente. Olha só, ainda tem essa informação aqui que o ministro da Defesa russo disse que uma alta patente americana vai estar no desfile. Talvez o secretário de Estado Marco Rubio ou algum outro oficial de alta patente de Washington pode estar no dia 9 de maio. Eu não acredito nisso, tá? Porque, de novo, agora está ficando cada vez mais claro o eixo do mal e o eixo do bem. Os Estados Unidos está assumindo sua posição no eixo do bem, por mais que esteja sendo arrastado, né, contra a vontade dos assessores do Trump, tá indo para o lado certo do eixo do bem. E do outro lado, evidentemente, está se formando o eixo do mal. O eixo do mal já está aqui, ó. Eu não acredito que o Marco Rubio vá, tá? Isso aqui, sabe o que é? É o medo dos russos que o Zelensky ataque a parada do 9 de maio. Os russos estão preocupadíssimos com isso. O Zelensky não vai fazer isso, eu já falei para vocês, porque isso seria ruim do ponto de vista diplomático para a Ucrânia, né? Mas o pessoal está preocupado. Então estou falando, não, que pode ser que o Marco Rubio esteja lá, então aí que o Zelensky não vai querer atacar mesmo, né? Só que o que está acontecendo com essa história toda? Está se formando já o eixo do mal com a China, que os soldados chineses estão marchando em Moscou na parada ali, com o Trump brigando diretamente com a China está mostrando apoio à Rússia, ou seja, está se formando aí o eixo do mal com o Irã, os Houthis, o Hamas, a China, a Coreia do Norte e a Rússia de um lado, os Estados Unidos e a Europa do outro. Infelizmente, de que lado que está o Brasil? Pois é. O Lula vai estar lá no dia 9 de maio, infelizmente. Olha só a merda que fizeram esses idiotas da centro-esquerda brasileira, o pessoal do PSDB, que, né, a isentosfera de São Paulo que falou... Eu falo de São Paulo, eu quero dizer por causa do PSDB, tá? Eu sei que também teve gente no Rio de Janeiro que votou no Lula e coisa e tal, mas, enfim, o grande
Quem elegeu o Lula em 2022 foi São Paulo, tá? Não foi o Nordeste, não. O Nordeste deu mais voto pro Bolsonaro em 2022 do que deu em 2018. Foi São Paulo em que o Bolsonaro perdeu o voto e Lula ganhou o voto e levou a vitória dele nas eleições de 2022, né? Ou seja, essa isentosfera, essa centro-esquerda do PSDB do Brasil, que fez todo esse esforço, não tenho dúvida nenhuma, fez todo esse esforço para tirar Bolsonaro. Por quê? Porque Bolsonaro... tudo bem, é ruim pro Lula o Bolsonaro? Mas é muito pior pro PSDB. O PSDB deixou de existir, literalmente, tá? Acabou o partido de centro-direita, ou centro-esquerda no Brasil, que se dizia de centro-direita, acabou. Esse pessoal que fez força para eleger o Lula, para tirar Bolsonaro. Olha só o que vocês fizeram. Alckmin, PSDB, Aécio Neves, a turma do PSDB, vocês colocaram a gente sentado no colo do eixo do mal nessa terceira guerra mundial. Vai estar o Lula lá no dia 9 de maio, junto com a China, junto com a Rússia, tá os soldados chineses desfilando em Moscou para mostrar apoio e não sei o que lá. O Brasil sentadinho no colo dessa desgraça. E é lógico que a gente sabe que o eixo do mal vai perder essa guerra, porque o eixo do mal sempre perde a guerra. Não tem... potência econômica suficiente. Eu critico o Trump com as tarifas, acho que o Trump errou com as tarifas, exagerou nesse negócio, uma briga que não precisava ter comprado, mas sem dúvida alguma, mesmo com tudo isso, o resultado para a China vai ser muito pior que para os Estados Unidos. Vai ser muito ruim para os Estados Unidos, esse é o ponto, mas vai ser pior para a China, né? Então, essa é a situação no final das contas. Infelizmente, está se formando esses eixos aí, e infelizmente, mais ainda, o Brasil está do lado errado, né? Para vocês terem uma ideia, o Brasil ficará sem embaixador na Ucrânia após insatisfação com o Lula, é lógico. Bolsonaro errou nisso também, tá? Eu critiquei Bolsonaro pra caramba. Vocês me viram criticar Bolsonaro pra caramba nesse canal aqui, por conta do posicionamento idiota dele. Ai, não, porque precisamos de fertilizante. Ninguém precisa de fertilizante sujo de sangue. Não precisa. Dá pra comprar do Canadá, dá pra comprar do Marrocos, dá pra comprar de um monte de lugar. E mesmo que não é para comprar nada, deixa de plantar, mas não pode comprar fertilizante sujo de sangue. É absolutamente contrário ao interesse de longo prazo do Brasil. Mas o Lula é muito pior. O Lula, evidentemente, é muito pior, né? O Lula está sentado, botou o Brasil sentado no eixo do mal. Espero que o pessoal do PSDB esteja percebendo o tamanho da merda, o Dória da vida, essas figuras tenebrosas da política brasileira, que felizmente acabaram, né? Acabou, esse pessoal nunca mais tem chance na política brasileira. Mas, no final das contas, percebam o tamanho da merda que vocês colocaram o Brasil. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.